8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, sim ou não? Sim. Sim. A força-tarefa da Lava Jato cometeu excessos? Em alguns aspectos, sim. Sim. A prisão de Lula foi um erro? Não, esse eu não posso dizer porque eu não atuei nesse processo. Pode ter sido um dos excessos, e a questão que estava em dúvida era a execução provisória da pena em segundo grau. Mas foi reforçada em muitos momentos. Hoje se vê que pode ter sido um excesso. Contra ou a favor o marco temporal para demarcação de terras indígenas? Contra. Contra. Não Contra. existe marco temporal. Os povos indígenas estavam aqui muito antes de nós. As terras pertencem aos povos indígenas, a não ser que o marco temporal seja de 522 anos. Contra ou a favor o foro privilegiado? O foro privilegiado eu sou contra, mas na forma já da questão de ordem do Supremo, que diz que só existe prerrogativa de foro para crimes no exercício do mandato. Prisão em segunda instância, contra ou a favor? Prisão, sou a favor da execução de todos os julgados em segundo grau, e isso alcança civil, crime e trabalhista, na forma de uma PEC que existia no Congresso Nacional e seria daqui para frente, manteria só a rescisória e a revisão, que agora, era o último projeto que constava no Congresso Nacional. Um defeito e uma qualidade sua? Uma qualidade é o exercício do diálogo interno. Um defeito meu é querer resolver as coisas e, às vezes, ter que esperar um pouco para que a resolução possa ser construída. Um pouco de impaciência, é isso? Não sou impaciente, eu sou muito operacional, ou seja, eu gosto de ver as coisas resolvidas, e às vezes nós temos que aguardar todas as pessoas que estão envolvidas na resolução da questão, não depende só de mim. E isso não diria que é um exercício que eu tenho que fazer e que tenho feito. 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, sim ou não? Sim, claramente. A força-tarefa da Lava Jato cometeu excessos? Cometeu, sem dúvida. Primeiro, foi muito midiática. E segundo transpôs o limite entre o jurídico e o político. E a atuação do MPF deve ser sempre jurídica, nunca com viés político, no sentido de querer reformar instituições. Que a tentativa de aprovar as 10 medidas, por exemplo. É uma coisa que cabia ao Congresso e não era o caso de o Ministério Público Federal se intrometer nessa seara. A prisão de Lula foi um erro da Justiça? O julgamento do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos declarando a incompetência da Justiça Federal de Curitiba e declarando também a suspeição do então juiz Sérgio Moro, responde essa pergunta. A prisão foi, portanto, absolutamente indevida. O senhor é contra ou a favor o marco temporal para a demarcação das terras indígenas? Contra. Contra. Contra ou a favor o foro privilegiado? Eu sou contra, com algumas exceções. Algumas autoridades, especialmente mais elevadas, precisam ser julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. E eu acrescentaria um outro ponto para uma reflexão futura. Às vezes, para julgar pessoas poderosas, é preciso ter um tribunal de superior para garantir a igualdade entre o julgador e o julgado. Prisão em segunda instância, contra ou a favor? Eu acredito que cabe a prisão em segunda instância em diversas situações, especialmente quando estiverem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Em outras situações, não deve caber, deve haver a possibilidade de esgotamento das instâncias superiores, porque nós vemos muitas vezes que os tribunais locais, tribunais estaduais, não acatam a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, e isso acaba prejudicando, especialmente aqueles que não têm condições de se defender mais amplamente. Eu me preocupo. Senhor Mário Bonsaglia, um defeito e uma qualidade sua. Bom, um defeito meu às vezes eu sou muito otimista, né? E qualidade, eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar e gosto de obter consenso
sem transigir quanto a princípios. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe no Brasil? Foi, como disse antes, foi o desfecho de um ensaio que vinha sendo realizado nos últimos anos. A força-tarefa da Lava Jato cometeu excessos? Cometeu equívocos, sim, diversos. Não há processos perfeitos, mas é perfeitamente viável que identificamos diversas posições equivocadas dos colegas que trabalharam no caso. A prisão de Lula foi um erro da justiça? A prisão de Lula, é preciso compreender o que era vigente em termos de compreensão naquele momento. Naquele momento, a prisão decorria de uma sentença condenatória confirmada em segundo grau. Então, ela estava compatível com a decisão do Supremo, na interpretação que dava o Supremo na época. Agora, talvez outro erro em relação ao presidente atual tenha sido a condução coercitiva, né, daquele que aconteceu naquele período. Contra ou a favor o marco temporal para a demarcação das terras indígenas? Sou contra o marco temporal, tenho trabalhos escritos sobre isso, mencionados em jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sobre o tema do indigenado, que tive ocasião de... Trabalhei com esse tema e tive ocasião de escrever. Sou contra o marco temporal. Contra ou a favor o foro privilegiado? Eu sou a favor da restrição, eu sou contra a amplitude que ainda temos. Apesar da questão de ordem no Supremo, que deu uma interpretação mais compatível com o princípio republicano, ainda, casuisticamente, essa orientação não vem sendo seguida. Em diversos casos, há muita dúvida sobre situações que, na meu ver, poderiam estar na primeira instância e continuam no Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, mas a favor da restrição. E a prisão em segunda instância, contra ou a favor? A prisão em segunda instância, eu sou a favor de uma possibilidade, e essa é uma das hipóteses, de um cumprimento das decisões condenatórias no campo penal, porque, como sabemos, os processos no Brasil são intermináveis. Eu já tive a ocasião de deparar casos de condenações por homicídio, de feminicídio, praticados há mais de 20 anos, que os autores continuavam até pouco tempo sem cumprir as penas, porque sempre tem um habeas corpus pendente no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. Nós temos, ao mesmo tempo que o Legislativo edita normas restritivas do acesso aos tribunais superiores por recursos extraordinários, recursos especiais, os tribunais são muito benevolentes no conhecimento de habeas corpus, e sempre os réus de homicídios graves tentam novas oportunidades de suspender a execução de suas penas e muitas vezes conseguem. Então, nós não podemos conviver com um sistema que tem um processo interminável. No Brasil, é muito difícil tratar concretamente do exaurimento de um processo criminal. Senhor Adonis, um defeito e uma qualidade sua? Olha, eu como qualidade, eu poderia apontar a sinceridade, a transparência, como eu me comporto, como eu atuo e como eu dialogo com as pessoas, com meus colegas, com o público externo. Defeitos eu tenho dificuldade de ver, devem ser muitos, né? Até mesmo a sinceridade, em muitas ocasiões, quando ela é excessiva ou inadequada para a circunstância, elas são tidas como defeitos. Eu tenho dificuldade